Deus, Deus Santo de glória, Santo Deus, Isaías, glória a Deus, Isaías, capítulo 13, a ruína de Babilônia, o livramento de Israel. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que pelas portas dos príncipes, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e das nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, que se angustiarão como uma mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, correndo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios as suas iniquidades, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. As suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, e os seus arcos despedaçarão os mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. E a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as aves, avestruzes,
saltinos pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, meu Pai. Toma esse dia em tuas mãos, meu Deus querido, Deus santo e poder e glória. Eu dependo da tua revelação, a revelação em Cristo Jesus, a qual estão escondidos os tesouros da ciência e da sabedoria. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, a tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, Deus santo e poder e glória. Amados irmãos, o tema dessa mensagem revelada, a qual o Senhor me revelara pela tua misericórdia, é acerca da queda da Babilônia e do livramento do povo de Deus. O Senhor me palestrava comigo nessa manhã que nós estamos próximo ao arrebatamento. Somos a geração do arrebatamento. Como pode ser hoje, amanhã, ou daqui 5, 15, até 30 anos, creio que não passará disso pelas profecias reveladas e pelos acontecimentos conforme as profecias. Pedi uma testificação hoje ao Senhor, que me testificasse acerca da sua palavra com aquilo que ele já palestrava comigo antes de abrir a Bíblia. E o Senhor veio a mim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 13, a qual estou trazendo a mensagem para o teu coração. E o Senhor testificava que já é a última hora, que é a última geração, e que não vai passar disso pelos acontecimentos e pela testificação. O anticristo, ele está preparando o cenário. O diabo, ele é tão derrotado que ele só reinará 3 anos e meio. O diabo, ele tem um certo domínio entre as trevas, um certo domínio entre aqueles que não são filhos de Deus, um certo domínio. Porque até sobre esses ele precisa pedir permissão a Deus. Pedro estava nas trevas, não estava na luz ainda. Ele pediu para se andar a vida de Pedro. Porém, Jesus rogou por Pedro ao Pai e Deus concedeu a Pedro o livramento. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, você anuncia aos teus irmãos. Mesmo Pedro fora da posição, o diabo pediu permissão para ceifar a vida de Pedro. Jó fora da posição de Deus do prumo, por mais que ele, no achismo de Jó, ele se achava perfeito, quase perfeito. Jó, ele não admitia ter pecado. O próprio Deus elogiava Jó. Está vendo? Não há homem como Jó na terra, homem íntegro, justo e que foge da aparência do mal. Porém, Satanás virou para Deus, ele entrou onde Deus estava, em meio à reunião de Deus, e disse: também o Senhor não cerca de balde, toca em tudo que Jó tem, vamos ver se ele não blasfema na tua face. Repare que o diabo, ele está tentando ganhar legalidade para tocar na vida de Jó e na vida de Pedro. Porém, havia uma igreja que intercedia
por Pedro e por Jó. Jó, ele era um homem certo, reto, que fugia da aparência do mal. Porém, esse exagero de santificação fez Jó entrar num pecado gravíssimo, que é a soberba. Davi lhe disse: livra o teu servo da soberba, conceda-me humildade para que eu fique livre dessa grave transgressão. Porque um fruto do diabo é a soberba, e o fruto de Jesus Cristo Nazareno é a humildade. Revestivos de humildade. Então nós entendemos que é a última hora e que Jesus está voltando. A Bíblia vai dizer em Isaías 13 que o sol escurecerá. O anticristo, ele entrará de duas formas na igreja. Em Judas, a profecia vai dizer nos últimos tempos que entrarão homens ímpios colocando uma graça libertina, dissoluta. E entrarão outros homens colocando um fardo que você não conseguirá cumprir. Porém, os dois são demônios. Os dois são demônios para tentarem enganar você dentro da igreja. Só que uma coisa, os dois acabarão fazendo as mesmas obras. Por quê? Porque o diabo não pode fazer as obras que são da luz, porque ele estaria trabalhando contra a própria obra dele, que é das trevas. Por quê? Porque Jesus é luz da vida, o caminho, a verdade e a vida. Então o diabo, ele veio para enganar. Repare que ele vai tentar colocar um fardo pesadíssimo nas pessoas e outro fardo exagerado, libertino, mas no final das contas dará a mesma coisa. Por quê? Porque eles entrarão com a prostituição, que é o espírito da Babilônia, dentro da igreja. Os dois, todos os profetas, tanto os profetas de Judas como os profetas de Apocalipse, eles entrarão com o fardo da prostituição, liberando a prostituição antes, aleluia, glória a Deus, no sexo, antes do casamento. E Deus, ele diz: ninguém vos engane com palavras persuasivas, aleluia, porque nenhum fornicador ou que se prostitui entrará no reino dos céus. A porta é estreita e largo o caminho da perdição, por isso não se engane com falsas doutrinas, com, aleluia, enganação do diabo, porque ele entrará para enganar, matar, roubar, destruir e roubar a tua salvação. Vai chegar um tempo que não suportarão o santo ensino do Senhor, a doutrina, e como cobichão nos ouvidos, amontoarão mestres para si. Por quê? Porque vão chegar tempo que vão bloquear os verdadeiros profetas e vão liberar os profetas que, aleluia, amam a prática do sexo antes do casamento. Quem que é esse? É o anticristo, que se opõe contra a santidade cristã, contra a santificação da igreja. Então nós entendemos, meus irmãos, que o anticristo já está em nosso meio, que ele já tem tentado dominar. Porém, eu tenho uma notícia para aqueles que verdadeiramente não abrem mão da palavra. Disse Jesus para a igreja Filadélfia: guardaste a minha palavra e eu te guardarei da grande tribulação que adivinha. Não espere um mundo de maravilhas, aleluia, não espere um mundo de melhoras daqui para frente. Espere o arrebatamento, a volta de Cristo, as profecias se cumprindo, como diz: o sol se escurecerá e a lua não terá mais o brilho, porque, aleluia, os poderes dos céus serão abalados, porque Jesus está voltando. O anticristo quer dominar, porém Jó 25:2 vai dizer que o Senhor Todo-Poderoso, com ele está o domínio e a paz nas alturas.
vão escarnecer da vida de Cristo, vão escarnecer dos servos do Senhor, mas eu quero te dizer, permaneça na palavra, não abra mão da sã doutrina, porque, aleluia, sexo antes do casamento, mentira, falsidade, palavras torpes, você não entrará no reino dos céus. Feitiçarias, contendas, inimizades, pelejas, você não entrará no reino dos céus, porque o lago de fogo, o inferno, é real, e se você não se arrepender dos seus pecados, você será lançado no lago de fogo e enxofre. O anticristo, ele virá com a besta e o falso profeta entrando, aleluia, fazendo você se dobrar, beijar a imagem da besta, largando a santidade cristã e se prostrando na prostituição. Então a prostituição é o fruto do demônio que está escrito em Apocalipse 17. Caiu a Babilônia, a mãe das prostituições, das feitiçarias. Por isso, meus irmãos, os sábios entenderão, e aqueles que meditam na palavra de noite não ficarão confundidos. É tempo de ler a palavra, é tempo de orar, é tempo de não abrir mão da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas ninguém se prive da graça de Deus. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, que é a prática sexual. Case, melhor casado que andar, aleluia, abraçado que arder em desejo. Tem que casar, tem que constituir família. Jesus te chama para mudar de vida, para santificar, para converter-vos da mentira, do engano, da inveja, da falsidade, porque o lago de fogo é real, e a Bíblia vai dizer em Provérbios que a morte, a sepultura e o inferno nunca dizem basta. Eles não se cansam, eles nunca dizem basta, eles estão sempre levando almas para lá, vidas para lá. Sabe quantas pessoas morrem por dia? Aproximadamente quase 300 mil pessoas morrem por dia, puxando por semana, vai dar aí, meus irmãos, quase 1 milhão por semana de almas que desce a sepultura. E aí, para quem será a tua alma? Ou para Jesus ou para o diabo? Ele disse: todo aquele que crê em mim será salvo, todo aquele que rejeitar as minhas palavras serão condenados. Jesus te chama para uma responsabilidade pessoal, porque está vindo a grande ira do Senhor, está vindo o grande dia terrível do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas os salvos serão salvos das tribulações do inferno, serão salvos das perturbações que virão sobre a face da terra. Ele placherre como anácia, ele plassuriante calapaio, ele me de quemenécia. Jesus te chama agora. Glória a Deus, Deus santo e poder, glória. Onde o fogo nunca se apaga, o verme não morre, que é o corpo. O seu corpo lá no inferno, ele não morre. Como assim? No céu nós teremos um corpo, esse corpo nosso abatido, que precisa da graça do Senhor, ele morre. E nós ressuscitaremos no céu. Eu creio que todos que estão ouvindo a palavra vão ser salvos em nome de Jesus. Nós ressuscitaremos num corpo glorificado, um corpo que não sente cansaço, fome, que não sente os desejos carnais daqui dessa terra. Deixaremos esse corpo e transformaremos num corpo glorificado. Porém, no inferno, esse corpo, ele será ressuscitado em dor. Você sentirá dor, você sentirá tormento lá no inferno, você sentirá sede, fome. Lá é o estado deplorável, miserável, no inferno, estado de dor. Você já reparou o vulcão?
Já parou para pensar como saem aquelas lavras do interior da terra? Já parou para meditar na palavra, na criação, nas coisas espirituais, como são reais? E Deus visitará a maldade. Ele disse que naqueles últimos tempos Isaías profetizou cheio do Espírito Santo que as mulheres do próximo serão violadas dentro de suas próprias casas. É muito sério, meu irmão. Não brinca com o profeta, não brinca com as coisas de Deus, porque certamente você sofrerá o castigo. É muita gente não crendo em profeta, é muita gente não crendo na palavra, mas a palavra de Deus que sai da boca de profeta, que ora, que tem vida com Deus, que tem chamada, tem autoridade, tanto para ligar como também para desligar nessa terra. Ele disse para Pedro: Pedro, eis que eu te dou a chave, e tudo que você ligares na terra será desligado lá no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Desperta, tu que dormes, porque Cristo está voltando para arrebatar a igreja que é lavada, remida, que se converteu da maldade, dos pecados, da falsidade, das paixões carnais. É necessário você se converter, porque se você não se converter, o lago de fogo e enxofre te esperam. Se a tua mão te escandalizar, arranca fora. É melhor entrar com a mão no céu do que com duas no inferno. Se o teu olho te faz escandalizar, arranca fora. É melhor entrar com o olho no céu do que com dois olhos no inferno. Se o teu pé te faz escandalizar, arranca fora. É melhor entrar com dois pés, com um pé no céu do que com dois pés no inferno. Não vai entrar lá. Pecado tem que se arrepender, tem que vencer o pecado, tem que nascer de novo, ser uma nova criatura. Ele disse para Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos, em verdade vos digo que só entrará o Rei dos céus aquele que nascer da água e do Espírito. Ele tem que reconhecer os seus pecados, tem que se arrepender dos pecados e entender que somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas agora em meu corpo mortal não domina mais o reinado do pecado, domina agora a graça para a vida eterna de Deus, a justiça de Deus. Você que inveja a posição do irmão, você que inveja e quer estar no lugar do irmão, você não vai subir. O arrebatamento está prestes a acontecer. Está na hora de você se arrepender do sentimento de Lúcifer que há no teu coração. Você quer a cadeira do irmão, mas a cadeira do irmão é Jesus. O irmão é o vaso do particular com Deus. Não vai subir. Enquanto mantiver esse sentimento de inveja, de soberba, você não será salvo, pastor. Eu sou pastor, eu sou profeta, aleluia, Deus santo e poder e glória. Cristo não está nem aí pelo teu cargo, pela tua soberba, Ele vai te abater. Quer pregar, mas com outro Deus. De Gênesis a Apocalipse, você vê Deus repreender outros deuses. Fica com o que está na Bíblia. Sabe qual é o problema? As pessoas querem fazer alianças
com o que não está na Bíblia. Querem fazer alianças com aquilo que não está na Bíblia. Fica com o que está na Bíblia. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar. Então o anticristo ele virá assim, para enganar. Ele virá de duas formas. Judas colocando um fardo libertino e também virá colocando um fardo pesado, que nem eles nem vossos pais conseguirão cumprir, não tentarei ser o teu Deus. Porém, os dois, o que os dois têm em comum? Que os dois serão contra aquilo que principal causa morte espiritual, serão a favor daquilo que causa morte espiritual, que é a prostituição. Eles aprovarão o sexo. O que é isso? O espírito da Babilônia. E aqui Isaías 3 está dizendo, a queda da Babilônia, o Senhor testificava comigo, e o livramento de Israel, ou seja, estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado, estarão duas mulheres trabalhando, uma será levada, outra será deixada, há uma coisa que o detém, e essa coisa, aleluia, não é qualquer coisa, é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, a igreja, o Espírito Santo, detém o anticristo, porque ainda há profeta na terra, há o Espírito de Deus na terra, e a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça. O Senhor me incomodava de manhã, dizia, eu estou voltando. Anuncie essa mensagem. E eu falei, Senhor, testifica meu coração. E o Senhor falou comigo, nem precisa testificar, porque eu já tenho falado contigo. O sol se escurecerá quando nascer, e a lua não dará mais o seu brilho. O Senhor dizia para mim que os fenômenos naturais, muitas pessoas iriam dizer, é o aquecimento global, é o homem destruindo a natureza e sofrendo o aquecimento global. Não, é os sinais, é Deus avisando o povo, aleluia, com os acontecimentos. Desperta a igreja. Desperta! Jesus está voltando. Sai dela, povo meu. Sai da idolatria. Isso não é graça. Graça é quando nós falhamos de acordo com a nossa natureza. Aí tem a graça, por causa do corpo abatido. Mas quando eu sei que é errado, eu posso estar no meu alcance das minhas mãos não fazer, e eu faço, eu serei condenado. Agora, quando não está no meu alcance das minhas mãos, mas está no alcance da graça de Deus, eu serei absolvido pela minha fé. Davi disse em Salmo 15, não pronunciarei em meus lábios nome de outro Deus. É Trindade. É o Deus Pai, que se dividiu em três. O Pai tem um Filho e dá todas as coisas ao Filho. João 3:35. O Espírito Santo, para você nascer do Espírito de Deus, Romanos 8:14, e ser guiados pelo Espírito de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus. Deus entra com a vitória. Você não tem o que temer. Você que está em Cristo, Deus está te guardando debaixo das asas do Onipotente. Jesus está te guardando debaixo das asas do Onipotente.
Eu só sou um vaso. Em nós habita um tesouro, para que o poder não venha ser nosso, mas o poder venha ser de Deus. Fica ligado com o anticristo agora. Ele já está em nosso meio. Ele reinará por um breve período de tempo, 3 anos e meio, porque depois de 3 anos e meio iniciais, descerão 2 profetas com autoridade até para mandar matar. E terão autoridade para descer fogo dos céus. Terão autoridade para mandar matar aqueles que quiserem fazer mal a eles. E todo aquele que não virá anticristo será perseguido, torturado e degolado. Apocalipse 20, verso 4. E os ais que da profecia de Isaías 13 está escrito também nas cartas de Apocalipse, onde João, apóstolo João, estava na ilha de Patmos. Só ele, Deus, tendo revelações em espírito e em verdade. Em Apocalipse 9, João teve a visão de um demônio que está aprisionado no abismo. E esse demônio ele sairá e reinará e liderará um exército de demônios com imagens de gafanhotos e escorpiões. E eles sairão para danificar os homens. Os homens quererão a morte quando esses demônios forem libertos do abismo, porque não só 1/3 que está aqui no céu, que está aqui na terra, perdão, não são todos eles que caíram do céu que estão aqui, porque se estivessem todos, a luta seria triplicada. Deus guardou ainda 4 no rio Eufrates, no abismo do Eufrates. Ainda tem guardado Apolion, em grego, Abaddon, em hebraico, é o mesmo, que é um anjo destruidor, um arcanjo, que foi manipulado por Lúcifer e também caiu, está preso no abismo. Esse liderará e será o rei desses demônios que têm imagens de gafanhotos e escorpiões para danificar os homens, a qual os homens procurarão a morte e não encontrarão. Se o arrebatamento acontece hoje, você está com Jesus aí. Havia 5 loucas, 5 prudentes. À meia-noite, o noivo voltou. E as 5 loucas não tinham o Espírito Santo de Deus. E as 5 prudentes tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para quem fala bonito. Ah, eu falo bonito, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho cargo, eu tenho o Espírito Santo. Eu uso terno, eu uso gravata, eu uso uma roupa legal, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, conta no banco, poupança, eu tenho muito dinheiro, eu tenho o Espírito Santo. Não! Eu tenho a coincidência. Não! Você tem que, para provar que você tem o Espírito Santo, você tem que ter as atitudes da palavra. Tem que ser um cumpridor da palavra, tem que ser um fazedor das obras que estão escritas na palavra. Quem quer ter glória a Deus? Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Então já é a última hora. Fica ligado, porque o anticristo já está em nosso meio. E o inferno é real. Aquele que é sábio escapará do inferno. Salmo 9, 17. O inferno está preparado para os ímpios, sim, para todos eles que se esquecem de Deus. Como eu disse aqui, o inferno nunca diz basta. É muita gente que perde a salvação. É muita gente que está chegando lá agora no Hades. A Bíblia diz que o rico, ele morreu.
E quando ele ergue os olhos, assim que ele morre, ele ergue os olhos. Morreu, cessa o juízo. O seu corpo abatido já não estava mais consciente. Os seus olhos, suas órbitas já não abriam mais. Mas quando a alma dele sai do corpo, ele ergue os olhos e ele já estava na tormenta, com o corpo dele ressuscitado na tormenta, onde o bicho não morre, o verme não morre, que é o nosso corpo. Deus santo tem poder e glória. Deus tremendo. Olha os outros deuses aí. Olha o fruto dos outros deuses. Vê se não está batendo com o fruto do espírito da Babilônia. Apocalipse 13, Jeremias 51, Isaías 13, perdão, Apocalipse 17, vários capítulos. O grande inimigo dos seres humanos, o espírito da Babilônia, quer tirar o juízo de Deus que domina sobre os homens. Vai ser aqui. Deus santo tem poder e glória. Deus poderoso. Tantas pessoas preocupadas com poder, com status, com posição. Tudo isso, essa ganância, você precisa arrancar fora do coração e entender que o que Deus tem para você é melhor. Traz paz e não acrescenta dores. Deus santo de poder e glória. Quem crê da glória a Deus? Glória a Jesus. Glória à expressão de Deus. Então, meus amados, essa é a palavra que eu tenho para a tua vida. Jesus está às portas aí. Os acontecimentos estão aí. Estarão dando esse casamento. Então voltará o Filho do Homem, como foi no tempo de Sodoma e Gomorra. Deus guardará a igreja. O anticristo, ele se assentará no templo como se fora Deus. Só que um detalhe, ele vai se opor contra tudo que se chama Deus. Ou seja, vai querer mudar a Bíblia. Vai querer introduzir o pecado. O domínio do pecado na igreja. Não tem nada a ver. Ou seja, o que está na palavra, está na palavra. Eu só aceito aquilo que está na palavra. Aquilo que não está na palavra me faz pecar contra Deus, eu não posso aceitar, porque essa lei é soberana. Que a ordem da nação é a lei da palavra. E a nação que tiver essa ordem da palavra será uma nação bem-aventurada. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quer prosperidade da nação? Que a lei esteja da palavra sobre a nação. Deus sempre tem poder e glória. Amém? Fica esta palavra em nome de Jesus. Jesus está voltando. Fica atento, em nome do Senhor Jesus. Não é tempo mais de brincar. Olha as coisas como estão. Olha para trás. E olha como estão agora. É tempo de você cingir os seus lombos com a verdade. É tempo de você fortalecer o Senhor e na força do seu poder. É tempo de buscar o Senhor até que chova sobre vocês a justiça de Deus. Oséias 4:10. Glória a Deus, glória a Jesus. Buscar e viver. Pastor, mas estão me tocando. Eu estou indo na igreja e o maligno está me tocando e eu estou sofrendo danos. É falta de revestimento.
É falta de confessar os teus pecados, Ele purificará de toda injustiça. É falta de você buscar o poder de Deus, revestir mais da armadura de Deus. Está buscando pouco, está orando pouco. Quem crê agora? Aumenta a sua busca aí para você ver se o diabo vai ter o domínio. Sai da submissão do diabo. Sai da submissão dos outros deuses que não estão na Bíblia e entra para a submissão do único Senhor e Salvador estabelecido por Deus em todo nome que se nomeia, que é Cristo Jesus. Efésios capítulo 1. Sai da submissão desses falsos deuses que não te dão uma proteção e você fica, não fala no meu nome, não toca. Não, mas o crente, o cristão, aleluia, que tem a proteção em Deus, pode falar no nome dele à vontade, porque ele está blindado com a proteção divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus amados, os demônios também creem e estremecem ao nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Até os demônios, eles creem, tremem de medo, mas os seres humanos são atrevidos e não respeitam as coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto muitos seres humanos têm medo dos demônios, mas aleluia, glória a Deus, os demônios, eles temem a Deus. Quando eles viram Jesus, naquele homem gadareno, ele estava possesso e Jesus perguntou para eles: qual é o teu nome? Eles disseram: o nosso nome é Legião. E eles disseram para Jesus: eu sei quem você é o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Ele é Passuria da Labaia. Eu peço, Senhor, que não nos lance no abismo do inferno. Até os demônios têm medo do inferno, e os seres humanos já viram a glória de Deus, já viram Deus, aleluia, ressuscitando, curando, libertando, operando sinais, maravilha, levantando o homem do monturo, o necessitado, e colocando ele para se assentar entre os príncipes. Já viram maravilhas, sinais, prodígios. O louvor do Senhor, a glória, está sobre toda a terra, e mesmo assim os homens não creem em Deus. Deus Santo, le plasuria de calabarra de kemenessa la placha reme de cominacha la manda raça la basuria de calamanda de kemenessa. Glória a Deus. Aleluia. Até os demônios creem, estremecem. E os seres humanos são atrevidos. Por isso sofrem a pena. A rebeldia. Crê e verás a glória de Deus. Amém? Vem com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.